Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, caro ouvinte! É um prazer estar aqui com você nesse começo de 2021. Um ano aí que promete várias coisas durante o ano, porque nós passamos 2020 maus bocados, especialmente na educação, quase que um confinamento para muitas pessoas, né? E 2021 vamos começar com ótimos ares, e eu escolhi um tema que eu quero muito explorar em 2021 e eu espero que você goste, porque é o tema que vai alavancar você profissionalmente. O tema de hoje do nosso Origem é o professor empreendedor. Para ficar um pouquinho mais completo, e não vai ser uma cópia da websérie, porque você pode pensar assim, ela já falou isso na websérie, então no podcast ela vai repetir. De jeito nenhum, gente. Na verdade, o podcast é uma base para a websérie. Então, a gente está aí complementando o que vai ser tratado na websérie do YouTube. Eu dividi em 3 partes. No Origem 1, a gente vai falar sobre a origem do sonho de empreender. No 2, a origem dos percalços no caminho, porque tudo tem seus obstáculos. E o Origem 3 será sobre o seu sucesso, como que vai dar origem ao seu sucesso como professor empreendedor. Claro que eu sei que nem todo mundo tem a vontade de empreender, porque empreender dá trabalho. Gente, ser humano é uma coisa difícil e complicada, então nem todo mundo pensa igual. Ainda bem, né? Porque senão, já pensou se todo mundo fizesse as coisas igual? Quando a gente fala de educação, o empreender é um pouquinho mais complicado, porque o professor, a pessoa que se forma em educação, na verdade, ela já é limitada ali na formação. Então, ali você já é treinado para ter um desejo de ficar na sala de aula. Eu, por exemplo, fiz letras, né? Então, quando eu fiz letras, várias pessoas fazem letras não pensando na sala de aula. Mas quando você acaba a faculdade, você fatalmente vai parar dentro da sala de aula, porque você não consegue nem ter uma visão em que você pode trabalhar, e também não consegue entrar no mercado de trabalho tendo feito letras, porque é tão forte, mas tão forte o conceito de quem faz letras da aula, que você mal consegue sair do lugar. Atualmente, porque eu me formei em 99, 2000, acho que foi 2000. Atualmente a gente tem um avanço, então a gente tem um monte de profissionais de letras que trabalham com revisão, com tradução, com copywriting, né, que é uma outra área aí. Redator, né, em editoras, coisas assim. Mas não é uma coisa simples, não. E uma outra questão do professor é que, às vezes, a pessoa faz a faculdade de pedagogia e o sonho dela é, infelizmente, se encostar, né? Eu não estou criticando a pessoa que faça isso, como uma colega minha falava quando eu trabalhava na prefeitura, tem todo tipo de pessoa e algumas pessoas nasceram para aquilo. Mas se encostar a gente não é para mim. Se você está ouvindo esse podcast, também não é para você. Muita gente quer passar em concurso, muita gente quer ter a estabilidade. Essa é a coisa, né? As pessoas almejam a estabilidade. Na verdade, muitas pessoas, a família tem o sonho que ela esteja estável. É uma tranquilidade financeira. Mas será que você tem esse perfil para aguentar a estabilidade na vida? Será que você consegue ficar estagnado profissionalmente, preso num cargo? Quando eu comecei a dar aula, no 2º ano que eu estava dando aula, uma professora falou para mim no parque por que eu tinha feito concurso público. Porque, na verdade, eu fiz por fazer, vou ser muito sincera. Meus pais tinham um sonho de eu prestar concurso público, meu pai era funcionário do Estado. E daí a estabilidade sempre fala muito alto, né? Nessa questão, especialmente num país praticamente de terceiro mundo, né? E daí, quando ela me perguntou, eu levei um choque, porque eu fiquei pensando, mas não é para isso que a gente faz a faculdade, né?
E ela tinha razão, porque ela falou que eu não tinha perfil para ficar na prefeitura. Eu ainda fiquei bastante tempo, foram 14 anos, mas eu nunca consegui ficar só na prefeitura. No outro período, eu sempre tive um empreendimento. Ou eu era professor gestor, então eu trabalhei num cargo de coordenação, ou eu era professor gestor em cargo de diretor, ou eu tinha uma empresa de brinquedos pedagógicos em EVA. Então, eu sempre tive outra ocupação além da prefeitura, porque eu te juro que eu não ia aguentar ficar ali. E é engraçado porque quando as pessoas falam de estabilidade, elas falam com orgulho que elas estão estáveis, que elas trabalham na prefeitura. É quase como se fosse um status, né? Status. Porque eu sou funcionário público, né? Como se fosse uma vitória. Só que depende da sua perspectiva. Eu já tive pessoas que me falaram assim também, que você tem estabilidade, daí quando você aposentar, você faz o que você gosta. Agora, imagina o tempo que eu vou ficar naquele cargo, exercendo a mesma função, tudo bem que com crianças diferentes, mas é a mesma função, não vai ter um avanço profissional ali, né? Mesmo que eu faça cursos, que eu faça outras coisas, o cargo não vai me permitir ter esse avanço. E daí eu me aposento. Daí quando eu me aposento, o que vai acontecer? Eu fiquei a vida inteira estável, ganhando pouco. Na aposentadoria eu não vou ter dinheiro para viajar para onde eu queria, porque é isso que eu ia querer fazer. Além disso, tem uma outra questão, que eu entraria para o grupo de risco de Alzheimer. Porque o que acontece? Quando a pessoa se aposenta de um cargo que tem uma alta atividade intelectual, porque lecionar tem uma alta atividade intelectual, seus neurotransmissores, eles vão sofrer um impacto. E um desses impactos pode ser a demência de Alzheimer. O que vai acontecer? Você tem um excesso de informação e ela não está sendo usada. Então, ela vai se deteriorar ali no seu cérebro. A grosso modo, é isso que vai acontecer e é quando começa o Alzheimer. Então, para evitar eu me aposentar, sabe Deus quando? Porque cada vez a gente aumenta, né, nesse país a idade de aposentadoria. Então, para eu me aposentar a longo prazo, não podendo fazer o que eu quero, porque eu não vou ter nem dinheiro e nem saúde, porque eu vou ter acabado com eles na sala de aula ou num cargo de gestão ou em algum outro lugar de cargo. E ainda ter um risco de Alzheimer, gente, eu prefiro ser empreendedora e garantir o meu futuro de outra forma, porque tem outras formas de você ter estabilidade, vamos ser bem sinceros. O que não tem é a formação para que o professor saiba que ele tem outras opções, porque a sociedade precisa de professores. Essa é a grande verdade. Se você está comigo e não larga, então, se você acha realmente, como eu, que não vai dar para você ficar a vida toda num cargo só, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma função, e você quer viajar, você quer ter liberdade de trabalho, você quer fazer as coisas que você criou, então este é o seu podcast e a sua vida começa a mudar hoje. Se você tem o sonho de viajar muito, fazer o que gosta e ainda trabalhar onde e quando quer, você é um professor empreendedor. Você é aquele que quer outras perspectivas, quer que as pessoas percebam o quanto você se dedica e o quanto você faz a diferença na vida delas. Essa questão de fazer a diferença move o empreendedor verdadeiro. Não é aquele empreendedor que empreende para poder tapar um buraco que não conseguiu emprego. É o empreendedor verdadeiro. E o professor, ele tem muito perfil para isso. É que ele fica oculto ali, escondido, porque ele é suprimido durante a nossa formação acadêmica. O seu primeiro passo vai ser o mais difícil e é onde acontece a origem do seu sucesso. O que você precisa fazer? Primeira coisa, gente, vocês vão se analisar como profissionais. Analisem o seu histórico. Como é o seu histórico profissional? Com o que você já trabalhou? O que você já estudou? Qual que é o seu acadêmico? O que dá para você fazer com isso? Dá para juntar? Não dá? Porque às vezes a gente trabalha numa coisa e estudou outra. Muitas vezes o professor também ele fica só em cursos pedagógicos. Não quer dizer que isso esteja correto, você precisa também fazer outros tipos de curso, porque eles vão complementar a visão que você precisa para empreender. Uma outra coisa, quais são as afinidades que você tem?
O que você faz bem? O que você gosta de fazer? A gente junta aqui afinidade com habilidade. Não quer dizer que você faça bem e que esteja a ponto de comercializar. Algumas coisas vão ter que ser melhoradas. Então, para você fazer para um amigo, está ok. Mas para você comercializar isso que você faz bem, essa habilidade que você tem, o que você precisa fazer? Esses são os pontos a melhorar. Então, são 4 coisas que você precisa analisar. Seu histórico profissional e acadêmico, suas afinidades, suas habilidades e os pontos que você precisa melhorar. Por último, mas não menos importante, talvez seja a alma do seu negócio. Gente, seja sempre você mesmo. Não tente copiar outras pessoas. Tem aquele ditado asiático que eu já até falei, acho que foi num podcast de literatura, que eu gosto muito dele, que se você é uma árvore que vive à sombra de outra, você nunca vai ser uma árvore verdadeira. Você sempre vai precisar depender da sombra. Então, a árvore verdadeira vai ser outra, não vai ser você. Você não vai ter o mesmo sucesso, né? Então, seja você mesmo. Origem, com Janaína Espolidório. Para começar o Origem 2, eu trouxe aqui um trechinho do Carlos Drummond de Andrade que todo mundo conhece. Ele é assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Porque no meio do caminho do empreendedorismo, todo empreendedor tem os percalços, os obstáculos, as pedras. Empreendedor é aquele que precisa observar antes que aconteça essa pedra. Então, você se precavém, você tem as suas estratégias. Para você traçar seu próprio caminho, que é isso que o empreendedor faz, a primeira coisa que você precisa é ser autônomo. Mas a primeira pedra que você provavelmente vai encontrar no seu caminho é exatamente essa autonomia, porque você não tem uma formação acadêmica própria para o empreendedorismo. Nós somos treinados, praticamente adestrados, gente, para ser ingênuos, em vários sentidos. Nós somos treinados para depender de outra pessoa, para não enxergar outros caminhos. Quando as pessoas perguntam o que ela pode fazer mais, você pode perceber que a resposta vai te enrolar e não vai responder. Isso porque é humano você não responder o que você não sabe. Se uma sociedade inteira é formada para ser dependente de outro, como que ela vai te ensinar a ser independente? Isso vai ter que vir de você. Só os empreendedores independentes têm sucesso. Tirando essa parte do obstáculo da própria formação acadêmica, que você precisa de se desprender disso, então se desprendam de toda essa questão que prendem vocês aos livros e que trazem para a vida. Nós temos ainda a sociedade. É muito cobrado que nós da educação não nos valorizemos. Parece que a gente faz um trabalho de caridade ambulante. É como se o nosso trabalho na educação não fosse digno de um pagamento decente. Eu acho que você bem concorda comigo que professor não ganha bem. Nós deveríamos, de acordo com o nosso trabalho, ganhar muito mais. Só que a sociedade, desde sempre, faz a gente acreditar que tem que compartilhar tudo que tem. A gente tem que compartilhar até mesmo a nossa chance de ganhar mais, de ter tranquilidade financeira, de ter um descanso adequado, condições de trabalho até mínimas. Aliás, compartilhar trabalho e material é uma das prioridades que você precisa tirar da sua vida. Se você for um professor empreendedor, nada de ficar compartilhando o seu trabalho e seu material. Você pode colaborar com seu colega, não compartilhar. Porque se você ralou para chegar aí, ele também tem que ralar. E se você não fizer ele ralar, você não está fazendo o seu papel social de se valorizar. Até é engraçado, porque geralmente o professor que é empreendedor, o que vai acontecer com ele? Muitos professores, eles reclamam que a escola não ajuda, na parte de recursos. Mas veja, a escola ela tem a obrigação de oferecer parcialmente o seu material de trabalho. Ela não tem a obrigação de oferecer certos materiais. O professor que tem perfil empreendedor é aquele que vai atrás de outros materiais e não se importa de colocar do bolso, porque ali está
o seu perfil profissional. É nesse diferencial que você compra, que vai além do que a escola dá, que você vai encontrar o seu sucesso. Porque a escola dá o que é básico e você coloca o que você acha que a sua profissão merece ter. Então, aquele papinho de minha escola não tem recurso, gente, para professor fracassado. Se você vai no dentista, você vai querer o dentista que usa só o que a clínica dá, ou você vai querer o dentista que vai resolver o seu problema porque ele tem uma máquina que a clínica não deu, mas ele investiu nela. Onde você vai querer ir? Você vai querer arrastar o seu problema de boca ou você vai querer resolver? Essa é a grande diferença entre o professor que não tem visão e o professor que tem visão. Então, essa questão aí de não vou gastar, essa palavra gastar já tira ele, riscou você da lista de empreendedor. Professor que fala, eu gastei meu dinheiro comprando coisa para criança. Eu gastei com os meus alunos, a escola que tinha que dar. Gente, isso daí é papo de fracassado. Eu investi em tal material porque a minha classe vai ficar melhor. Eu investi em tal recurso pedagógico porque meus alunos aprendem mais dessa forma. Então, você está investindo em você e a partir do momento que você investe no seu trabalho, a sociedade percebe que você está dando resultado. Vocês dariam um aumento para uma pessoa que não tem resultado? Fala a verdade. Fala bem a verdade se vocês investiriam mais dinheiro num profissional que não dá resultado. Não tem condição, né? Profissional que reclama não merece aumento mesmo. E eu quero mudar isso e eu preciso de vocês para fazer esse tipo de coisa. Em relação ali ao compartilhar, eu vou só voltar rapidinho, porque você pode até compartilhar uma amostra do seu trabalho quando você é um professor empreendedor. Não compartilhem o seu trabalho, porque você estará desvalorizando o que você faz. Quanto mais você dá, menos você recebe em troca. Pode reparar. Você pode indicar materiais que você use e recursos. Você nunca dá eles para o seu colega. Se você investiu, nada mais justo do que o colega investir também. O dever seu é colaborar, não compartilhar. E até o colaborar vai ter limite, viu, gente? Porque colaborar não quer dizer fazer sozinho. Então, se você faz sozinho, o outro se encostou em você, isso não é legal. O próximo obstáculo são seus familiares. Esse aqui eu vou falar um pouquinho menos, porque é uma coisa que não acontece com todos, mas pode acontecer. E eles podem ser um entrave na sua vida profissional. Se você for concursado, eles vão morrer de medo que você exonere. Se você não for concursado, eles não vão botar fé em você, porque subestimar é uma arte de todo mundo que te cerca. Não se deixem abater por comentários infelizes de familiares e amigos. Não comentem também tudo que vocês fazem profissionalmente com eles. Separe mesmo o profissional do pessoal. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te dar palpite e elas não vão ter a formação que você está proposta a ter, que você tem ali a intenção de ter. Essas pessoas, sem essa formação, elas não estão capacitadas para te dar palpite. São as piores sugestões da sua vida. Então, não se baseie em que familiares e amigos te contam. Você vai atrás de pessoas capacitadas e você investe em profissionais que possam te alavancar. Por isso que a gente paga. A gente paga para investir, a gente investe para receber de volta, certo? Falando em investir, vamos falar um pouquinho de orçamento, que é um último obstáculo que eu trouxe aqui para vocês. O seu orçamento, ele pode também ser um entrave, porque, gente, dinheiro não nasce em árvore, mas dinheiro gera dinheiro. Essa é a mais pura verdade. Se você conseguir investir com estratégia e planejamento, você consegue retorno com certeza. É assim, 100% de certeza. Na área pedagógica, tem muito o que explorar, porque ela é praticamente inexplorada. Você pode ser um professor gestor, ou seja, você pode ir para um cargo que ganha mais fazendo um curso de gestão, sendo um coordenador ou um diretor. Você pode ser um autônomo, você pode abrir uma escola de reforço, pode atender turma na sua casa, você pode ser um afiliado de vendas de material pedagógico, então você é um professor autônomo. Você pode ser um influenciador da internet, você pode ser um clínico, tem várias opções para o professor empreendedor. A área não vai vir ao caso aqui.
As lições que eu estou dando aqui, elas são para todos. O importante é saber o que você quer e traçar o seu próprio caminho, tirando todas as pedras do caminho. No Origem 3, eu vou contar para vocês como chegar nesse sucesso, porque nem tudo é desgraça nessa vida, né? Então, no Origem 3, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E você já pode começar a pensar aí nas suas habilidades, como eu falei na primeira parte, habilidades, formação acadêmica, profissional. Pode pensar em quais são os seus obstáculos e vamos para o seu sucesso? Origem, com Janaína Espolidório. Sucesso. Bom, o sucesso é onde você quer chegar, mas não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição e do empreendedorismo também. Tudo é um processo, não tem mágica. Essas pessoas que prometem mágica não estão sendo honestas com vocês. E honestidade é um dos requisitos para um bom empreendedor. Você precisa ser honesto com você e com seus clientes. Para você ter sucesso, a primeira dica que eu dou é ter estratégia e força de vontade. Não dê ouvido a pessoas negativas e você será um modelo do seu negócio. É em você que o seu negócio se baseia. Por isso que eu falei lá no começo, no Origem 1. Seja você mesmo, não copie os outros. Não é porque você gosta de tal influenciador que você vai querer ser igual a ele. Não. Você não vai virar um dublador, um copista, uma sombra daquela pessoa e atrapalhar a vida dela. Você vai criar o seu próprio caminho. É isso que é empreender. Essas pessoas que copiam, gente, são verdadeiros picaretas. Não caiam nessa. Quanto aos obstáculos, todos eles podem ser retirados. Mas para retirar essas pedras do seu caminho, primeiro você tem que saber qual é o caminho que você vai seguir. Um empreendedor sem caminho, ele está fadado ao fracasso, porque ele não sabe onde quer chegar. É aquela história da Alice, lembra? Que eu falei no podcast da Alice, no País das Maravilhas, ela pergunta qual caminho ela deve seguir. Daí o personagem responde: onde você quer ir? Daí ela fala: não sei. Daí ele fala: então o que importa você saber qual é o caminho se você não sabe onde você quer chegar? Não vai ter efeito nenhum, qualquer um serve. Mesma coisa para o empreendedor. Empreendedor de sucesso é aquele que sabe onde ele quer chegar. Gente, empreender é planejar a pequeno, médio e longo prazo. Não tem empreendedor que pensa só no amanhã. Você tem que pensar daqui a um ano onde você estará e traçar o caminho para chegar lá. É você que faz o caminho, o pavimento é inteirinho seu. É uma construção mesmo. Né? Então, como professor empreendedor precisa ter um plano a longo prazo, você tem que chutar o balde. Coloca no papel o maior desejo que você tem na vida profissional e então você começa a imaginar o que você precisa fazer para chegar lá. Você pode rascunhar, pode riscar, rabiscar, riscar de volta, mas deixa um caderninho só para isso, não precisa ser grande não. Um bloquinho de anotação na sua bolsa, na sua mesa de trabalho. Qualquer ideia que você tiver para o seu negócio, anota ali, que eu te garanto que vai ser uma preciosidade para o seu plano de negócios. Cada pessoa vai ter uma pedra diferente, mas para as pedras que eu mencionei, a solução está até fácil. Grande parte delas vai ser feita com investimento de duas coisas: tempo e dinheiro. Mesmo que você não tenha orçamento para fazer um grande investimento, para chegar no seu sonho final, lembre-se que você precisa traçar pequenos passos. Invista em informações que sejam boas e confiáveis. Pense no que é mínimo para você fazer o seu negócio começar. Invista no que você precisa para o seu primeiro passo como empreendedor. Já o tempo, gente, é você quem faz. Isso de dizer que não tem tempo é para perdedor e preguiçoso, vamos ser bem sinceros. Você pode fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência aqui, vou propor para vocês e vocês vão ver que é verdade. Pede a mesma coisa para uma pessoa que fica o dia inteiro em casa sem fazer nada e pede essa mesma coisa para uma pessoa super ocupada. Você vai ver que a pessoa ocupada vai fazer primeiro e muito mais rápido. Porque essa pessoa ocupada, ela precisa se livrar das coisas que ela precisa fazer. E o seu pedido vai ser uma delas. Então, essa pessoa super ocupada é uma pessoa provavelmente de maior sucesso do que a que fica em casa, falando ó vida, ó azar, certo? Então, é aquela pessoa ativa em quem você pode pedir.
Pode reparar que as pessoas que fazem muitas coisas, muitos familiares, muitos amigos pedem coisas para elas, porque eles sabem que ela vai cumprir o que você pediu. Não vai adiantar você pedir para uma pessoa que ela é inativa e inerte, porque ela está morta no canto dela. Você tem que pedir para uma pessoa que é ativa e que vai realmente se dispor do mínimo tempo que ela tenha para poder resolver seu problema. Quando a pessoa é um bom empresário, seja em qualquer área, na pedagógica também, né, o professor empreendedor, essa pessoa sabe otimizar o tempo, por isso que dá tempo de fazer as coisas. Ela melhora o desempenho, ela ajusta os horários, ela sabe que tem que dar tempo de fazer. Se você dá um reforço, por exemplo, vamos colocar aqui num jeito mais prático. Você pode otimizar seu tempo destinando 3 dias fixos da semana para o seu reforço. Deixa 2 dias livres. Um dia você faz o planejamento das aulas, porque afinal de contas é o seu negócio e você precisa investir tempo nele para ele ser muito legal e todo mundo fazer propaganda dele. E o outro dia você deixa livre para resolver as suas coisas, porque a gente também precisa de um dia livre. O meu dia livre, gente, é na sexta. De sábado e domingo eu também trabalho. Mas na sexta é o dia que eu deixei assim, trabalho menos, né, de final de semana, mas trabalho. Mas a sexta é o dia assim que eu não quero colocar nada de trabalho. De vez em quando eu faço alguma coisa, mas é o dia que eu deixo para fazer um restinho de coisa, para fazer coisas de casa, para poder ir em algum lugar fora, né? Então, é bacana sempre você deixar esses dias livres. Se você trabalha com a internet, faz um calendário de trabalho fixo. Só que nesse calendário, não esquece de deixar o seu dia livre. Um dia você destina para filmagem de vídeo, outro você destina para fazer postagem. Deixa uns 2 dias para produzir conteúdo, fazer planejamento. Quando a gente fala de tempo, como eu disse, é você quem faz. E não vale burlar a sua regra. Se você planejou, faça do jeitinho que você planejou. Prioridades primeiro. Como eu falei lá no começo, uma última coisinha aqui é você procurar formações fora da sua área, especialmente as administrativas. Professor empreendedor precisa pensar como gerenciador, e isso a gente não vai ter na área pedagógica. Você precisa de coisas de administração. Eu sempre sugiro dar um pulinho no Sebrae da sua cidade ou no Sebrae Online. Faz um curso de gerenciamento financeiro ou de Canvas. A ferramenta Canvas é muito boa para os negócios, né, para fazer o seu plano. E embora o Sebrae ele seja ótimo para iniciante, você vai perceber que com o tempo ele não vai conseguir acompanhar o seu negócio, porque o professor empreendedor é uma área muito específica. Ele vai continuar te dando algumas dicas que são úteis, mas ele não consegue acompanhar totalmente. Então, não dependa totalmente dessas formações. Elas vão te dar, sim, uma visão de como começar a ter um negócio. Essa é a parte mais importante. Para ser mais, gente, você primeiro precisa se enxergar como mais. Você precisa conquistar o seu espaço como especialista. Claro que tem muito mais que eu posso dizer, mas no podcast não tem como. O que eu sugiro para você, se você quer saber mais de professor empreendedor? Dá um pulinho lá na minha página do YouTube, Janaína Spolidório, e assiste a websérie Professor Empreendedor. Eu te garanto que você vai gostar bastante e lá tem uma surpresinha para você começar a organizar aí a sua vida de super empresário 2021. A graça da traça. Em torno de 8% dos empreendedores ativos são natos. O restante da porcentagem total mundial de empreendedores aprenderam a ser empreendedores com formações. Então, gente, todo mundo tem chance. A graça da traça. A atitude empreendedora vai além da abertura de um negócio. O importante é criar algo diferente e com valor para a sociedade. Empório Expolidório. Agora, gente, a boa notícia. Se você não consegue estruturar tudo isso sozinho, a boa notícia é que tem o grupo de estudos Janaína Spolidório para professor empreendedor, que vai começar a acontecer agora no final de fevereiro de 2021.
E para você participar do grupo, entre em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 011 98808 4676, que ela vai poder te orientar sobre onde fazer a inscrição. Lá na página de inscrição você vai ver o resumo do que vai ter no curso, que é bem completo. Não é curso, desculpa, gente. É grupo de estudos. É quase como se fosse uma consultoria e você sai dali com seu plano de negócios personalizado. Então, é uma coisa extremamente preciosa, com valor incalculável para a sua vida. Entra lá em contato com a Si e veja lá quais são os benefícios do grupo de estudo, se estão de acordo com o que você precisa nesse momento. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema. Não percam o próximo podcast, que a gente vai falar sobre estratégias para 2021. Então, você já percebe que, embora seja ligado ali com a literatura, a gente pegou uma obra extremamente estratégica que vai ajudar você a dar a volta por cima da educação em 2021 e provar para a sociedade brasileira que o professor é top aqui. Que o professor sabe mesmo o que está fazendo e que você é aquele professor que vai mudar o mundo. Te vejo no próximo podcast, eu e a Carol Cardenas. Beijinho e bons estudos para você. Bom trabalho, bom 2021. Orihe. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.